Olá, nesse vídeo a gente vai iniciar os tutoriais mais detalhados do produto Mensagem Fácil. E antes de começar, já que esse é o primeiro tutorial, uma breve explicação. O Mensagem Fácil é um sistema para Windows que serve para enviar mensagens instantâneas por várias plataformas. Então a gente vai ter aqui na tela principal uma divisão que a gente já pode observar, que são as etapas que você precisa preencher no sistema para poder então clicar nesse botão verde que fica aqui embaixo e efetuar o envio da sua mensagem. Então nós temos a etapa 1, onde você vai definir os contatos para quem você quer enviar a mensagem. Vamos ter a etapa 2, que é onde você pode selecionar quais são as mensagens e os tipos da mensagem e que ordem você quer enviar essas mensagens. E por fim, a etapa 3, onde você pode selecionar qual é a plataforma pela qual você quer fazer o envio da mensagem, efetuar alguns ajustes, caso isso seja necessário, e então iniciar o envio fazendo o acompanhamento desse envio aqui pelo log. Nesse primeiro tutorial, a gente vai analisar justamente as funções que estão disponíveis para você importar ou gerenciar as listas de contato que você tiver. Então aqui nessa seção, vamos ter um painel principal, onde você deve colocar os contatos para quem você quer enviar a mensagem. E aqui do lado nós vamos ter um outro painel que vai ser alimentado automaticamente na medida em que você envia as mensagens. Então, o sistema sempre vai pegar o primeiro contato que tiver na lista, vai fazer o envio e quando ele consegue fazer esse envio, ele joga o contato aqui para a lista de enviados. E uma das coisas práticas que esse movimento proporciona é que se você depois precisar continuar uma mesma campanha, e aí você cola vários outros contatos aqui, no momento em que o sistema for enviar, ele primeiro verifica se aquele contato já está na lista de enviados. Se já estiver, ele vai ignorar aquele contato. Já aqui na lista de contatos que você vai carregar, tem várias maneiras para você colocar os contatos aqui. A primeira delas é simplesmente você digitar os contatos. Se a gente estiver falando de contatos do WhatsApp, por exemplo, a gente sabe que uma conta do WhatsApp é identificada pelo número do telefone. E esse número do telefone precisa ter o código do país, o DDD, e então vem o número. Você pode então digitar esses contatos, coloca um em cada linha, mas claro que você também tem várias outras maneiras de colocar esses contatos aqui. Vamos então mostrar isso. Aqui, por exemplo, eu estou com uma pasta aberta aqui no meu computador, onde eu tenho alguns arquivos para exemplificar como é que a gente pode fazer para colocar os contatos aqui. Se eu tiver um arquivo texto, eu posso abrir o arquivo, copiar os dados, e aí eu colo normalmente aqui os contatos. Se eu quiser abrir o arquivo, eu posso simplesmente clicar no botão abrir, e aí eu tenho duas formas de fazer essa abertura. Uma delas é clicar no botão mais para adicionar, e eu posso apontar para aquele mesmo arquivo texto que a gente usou como exemplo. Ele vai então detectar aqui o arquivo, eu avanço, ele dá algumas informações sobre o conteúdo do arquivo e quando eu concluo, ele faz a importação desse arquivo. Eu também posso trabalhar com arquivos do Excel. E assim como arquivos texto, eu posso pegar esse arquivo do Excel, abrir o arquivo diretamente no Excel, clicar aqui para selecionar e depois copiar todos os dados, e eu posso voltar aqui para o Mensagem Fácil e colar esses dados. E da mesma forma como a gente fez com o arquivo texto, eu também posso abrir esse arquivo usando o botão abrir. Ou eu clico no botão adicionar e vou até o local onde o arquivo está, ou então eu posso abrir o gerenciador de arquivos do Windows, o Explorer, e arrastar o arquivo que eu quero abrir, no caso aqui é um arquivo do Excel, com a extensão XLSX, e aí eu venho aqui, arrasto para essa janela daqui, solto, e aí ele vai fazer a importação da mesma forma. Quando eu clico aqui em próximo, dessa vez ele identificou que o conjunto de dados que eu abri contém colunas. E aí ele pergunta qual é a coluna do contato. No caso do WhatsApp, por exemplo, vai ser a coluna que tem o número do telefone, com o código do país, DDD e o número. Se for uma lista de contatos do Telegram, vai ser a coluna que tiver os IDs do Telegram. E assim vai ser feito para qualquer plataforma que você for trabalhar. Nesse nosso exemplo, eu vou identificar a coluna de contato como sendo a coluna contato. Clico em próximo,
ele vai dar algumas informações sobre o arquivo e vai concluir. Nesse exemplo que a gente acabou de trabalhar, vocês vão ver que o nosso arquivo tem colunas. Além do número do telefone, que é o identificador usado para fazer o envio de mensagens, nós temos algumas outras colunas. No caso aqui temos a coluna nome e a coluna produto. Isso porque o Mensagem Fácil permite que você personalize a sua mensagem com quantos campos você quiser. Então, nesse nosso caso aqui do Excel, quando a gente importou o arquivo, ele colocou um separador de tabulação. Esse separador de campos também poderia ser um ponto e vírgula ou então uma vírgula. Se a gente clicar aqui na seção de informações, o sistema vai identificar a coluna de contato e vai dar algumas informações sobre os dados que a gente acabou de abrir. Então aqui você vai observar, por exemplo, que estamos trabalhando com um arquivo que foi aberto do computador. Ele tem um total de 5 registros, foram identificados 3 campos. O separador de campos é o caractere de tabulação. O campo principal, que é o campo que tem o ID, né, do contato, se chama contato. E os campos que eu tenho disponíveis para fazer uma personalização da mensagem são esses aqui: contato, nome e produto. Então significa que lá na minha mensagem eu posso colocar um marcador, que a gente vai ver mais adiante, e nesse marcador eu posso usar qualquer um desses campos para personalizar a minha mensagem. Então, voltando aqui para a aba Contatos, digamos que eu queira salvar esses dados para poder reutilizar essa lista quando eu quiser. Eu posso então clicar no botão Salvar. Ele vai abrir aqui uma janela para eu identificar essa lista de contatos. Eu vou colocar lista. Posso colocar uma descrição. Sigo aqui avançando. Ele copia então os dados que estão abertos aqui. E quando eu salvo, ele vai colocar esses dados num banco de dados. Isso significa que mesmo eu apagando aqui, colocando outros dados, clico então aqui na lista que eu quero abrir e abro essa minha lista. Você vai ver que além da função de selecionar tudo, para facilitar que eu copie os dados, por exemplo, eu tenho também um botão de utilitários. Esse botão de utilitários me permite localizar dados, me permite eliminar linhas com valores repetidos, fazer a ordenação dos dados que estão carregados e tem algumas funções de texto. Para você remover um trecho, substituir valores, adicionar um determinado texto no começo ou no fim, excluir linhas que tiverem um certo valor ou então excluir linhas que não tiverem um determinado valor. Isso aqui você vai usar ao seu critério para poder fazer gestões básicas de conteúdo. Por fim, mas não menos importante, aqui na seção onde a gente carrega os contatos para quem a gente quer enviar a mensagem, tem esse botão daqui que vai abrir um outro sistema que está incluso na licença do Mensagem Fácil. Estou falando aqui do sistema Extrator Web, que também pode ser adquirido separadamente, tá? No nosso site. O link está na descrição. Mas quando você adquire a licença do sistema Mensagem Fácil, você ganha pelo mesmo período o registro desse produto chamado Extrator Web. Por que é que a gente colocou esse produto incluso dentro do Mensagem Fácil? O motivo é o seguinte: muita gente trabalha com comunicação a partir dos contatos que estão no histórico de conversas da plataforma que ela utiliza para efetuar o atendimento. E a gente sabe que não é tão prático obter os contatos do histórico do WhatsApp, por exemplo, ou do Telegram, nem de outras plataformas. E esse produto aqui, o Extrator Web, ele consegue obter esses contatos de uma forma muito prática. Ele é um extrator universal, ele não depende de nenhum sistema, e o que ele basicamente consegue fazer é coletar e-mails, telefones e outros dados de qualquer página que você consiga abrir no navegador, ou então de um texto que você pode colar e pedir para ele extrair. Então aqui no caso, para efeito de demonstração, eu vou fazer uma coleta de dados dos contatos que estão no histórico de conversa do WhatsApp. Então aqui eu já estou com a conta do WhatsApp aberta, e o que essa configuração de extração vai fazer é simplesmente coletar os números de telefone que estiverem na página que está aberta, e ele também tem algumas funções robóticas, ou seja, ele também consegue fazer operações básicas na página. No caso aqui, toda vez que ele fizer uma extração, ele vai
clicar para fazer a rolagem de página, porque isso faz com que mais contatos sejam carregados aqui no histórico do WhatsApp. E aí ele vai coletar então esses novos contatos que aparecem. E ele vai repetir essa operação 25 vezes. Então basicamente é isso. Clico no botão aqui extrair dados. Essa configuração já está feita, né? E aí ele vai fazer esse ciclo de operações para coletar os contatos que estão no histórico de conversas. Aqui eu interrompi a coleta porque a gente está fazendo só uma demonstração. Então, se você quiser utilizar esses contatos aqui, por exemplo, para fazer o envio da sua mensagem, você pode selecionar tudo, copia, volta aqui para o mensagem fácil. Nesse caso aqui eu vou colar. Nesse exemplo aqui, inclusive, tem uma aplicação boa para esse utilitário que serve para você deixar só os números, porque quando você copia e cola, ele coloca sinal de mais antes do código do país, vai colocar espaço, parênteses, hífen, e aí para você deixar só o ID do WhatsApp, você deve deixar só os números. Então com esse utilitário aqui, mais funções, deixar números, ele vai fazer essa limpeza e deixar somente os números dos telefones. Então esse é o tutorial da seção de contatos, que é a etapa 1 do nosso sistema Mensagem Fácil. E aí no próximo tutorial a gente vai falar da etapa 2, que é onde a gente pode criar, armazenar e selecionar as mensagens que a gente quer enviar para a nossa base de contatos. Ficamos então nesse vídeo por aqui e até a próxima.